Olá a todos, nós estamos então hoje nesse podcast com o Dr. Arnaldo Urbano, cirurgião, uma das referências do país e fora do país de câncer ginecológico, doutora Francine Tostes, médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein HCOR, para a gente comentar hoje de modo importante, né, nesse 11º Congresso Internacional de Câncer Ginecológico, que vai ser realizado em São Paulo, e lembrar outra vez que as inscrições estão abertas e que quem quer submeter trabalho já pode submeter na nossa plataforma. E a gente vai falar agora sobre um tópico extremamente importante, principalmente no Brasil, que é o câncer de colo de útero. Esse é o primeiro módulo do nosso segundo dia de evento e vai ter um tema muito importante, que é como erradicar o câncer do colo de útero no país. A gente sabe que esse é um câncer potencialmente erradicável. Um exemplo disso é a Austrália, que tem feito isso de modo exemplar, e nós vamos ter tanto a visão do oncoginecologista, quanto a visão também do governo, e eu vou pedir para que nessa palestra quem profira seja, vai ser enviado o convite, alguém do INCA, que é uma instituição que eu tenho um incrível prezo, e que eu acho que é uma instituição que é líder do país na área de câncer e políticas públicas dessa área. Portanto, esse vai ser um tema muito importante. É um tema que nós médicos não podemos sossegar enquanto a situação não melhorar. A gente não pode aceitar que esse câncer seja a primeira causa de morte de mulheres no norte e a segunda causa de morte de mulheres na região do Nordeste. Quer dizer, a gente tem que mudar essa realidade. A gente vai passar depois por um tema muito importante, que é o papel de cirurgias menores para o câncer de colo de útero precoce. E aí eu vou pedir para o Arnaldo Urbano comentar o que você acha que vai ser discutido de cirurgias com preservação de fertilidade e também de cirurgias mais extensas, que é o segundo tema cirúrgico desse congresso, que são as cirurgias na doença mais localmente avançada. Então, quais são os tópicos dessas duas aulas, Arnaldo, que você espera que seja discutido? Na verdade, o tratamento cirúrgico do câncer do colo do útero, ele implica desde uma cirurgia para um câncer de colo de útero inicial, que é só a retirada do colo do útero, até a outra ponta, que é a exenteração pélvica, quando o paciente já fez multimodalidades de tratamento e acaba recidivando. Então, a gente vai ter oportunidade, o Fernando chamou os melhores cirurgiões dessa área do colo do útero, então vai ser discutido a importância da traquelectomia radical, ou seja, não tirar o útero, tirar só o colo de maneira radical com linfonodo sentinela, principalmente para as mulheres jovens que querem ter filhos, né? Então, a mulher que teve câncer do colo do útero invasivo, eventualmente, ela pode ser preservado o corpo do útero, ela ter filhos. Também vai ser discutido a cirurgia clássica, que é a cirurgia da esterectomia radical, com a preservação dos nervos. Existem hoje, normalmente, são oncoginecologistas dedicados, em que não é só retirar o tumor, eles têm que dissecar os nervos pélvicos para que a paciente não tenha sequela da cirurgia. E quando a paciente, às vezes, faz cirurgia, faz químio, faz rádio, e tem uma recidiva importante na pelve, aí sim uma cirurgia que eu, por exemplo, estou afeito, que é a exenteração pélvica, para casos muito selecionados. Então, é uma ampla gama de cirurgias, desde cirurgias muito iniciais até cirurgias extremamente mais complexas, multiviscerais, de ressecção de mais órgãos, para o tratamento do câncer do colo do útero, Fernando. Muito bom. E a gente passa, então, depois por uma aula sobre radioterapia, tanto primária na doença localmente avançada, quanto também estabelecer quais são os critérios para um paciente operado, critérios da patologia que mereçam radioterapia adjuvante ou pós-operatória, quais são a melhoria nas técnicas de radioterapia, por exemplo, IMRT e GRT, quais são os cuidados que a gente deve ter ao irradiar uma paciente com câncer de colo de útero. Depois disso, a gente trabalha num tema incrivelmente importante, atualizado e quente, que é como conjugar outras estratégias além de quimio e radioterapia. A gente sabe que cisplatina e radioterapia é o padrão ouro para o câncer de colo de útero avançado. Até um ano e pouquinho atrás, esse tratamento, felizmente, ele mudou para melhor, acrescentaram-se outras estratégias que vão ser comentadas em 2 aulas de 20 minutos cada. Fran, o que você espera dessas 2 apresentações, das novidades tão recentes para melhorar o prognóstico de pacientes com câncer de colo de útero avançado, localmente, que mereçam quimio e radioterapia e talvez algo mais?
Exato, eu acho que a gente teve também novas mudanças aí impressionantes para essas pacientes, de fato. A gente introduziu aí 2 estudos importantes que foram discutidos amplamente nesses últimos 1 ano e meio, com ganho de sobrevida global, ganho de sobrevida livre de progressão. Um é o Interlace, que vai fazer aí a neoadjuvância com quimioterapia para essas pacientes. A gente tinha outros dados aí negativos, provavelmente pelas estratégias que a gente tinha traçado naquela época, mas agora a gente veio com um estudo bem positivo, que avalia aí para essas pacientes o benefício de fazer um short course aí de quimioterapia neoadjuvante para elas e depois fazer o tratamento padrão com quimioterapia e radioterapia. E aí a gente tem outro estudo muito quente que vem aí trazendo imunoterapia no cenário da neoadjuvância junto com quimioterapia e também radioterapia. A gente sabe que essas pacientes que têm HPV positivo, elas têm um alto índice aí de PDL1 expresso e elas têm um benefício muito grande com a imunoterapia. Isso já era visto no cenário mais avançado e agora a gente traz para essas pacientes que têm linfonodo positivo, pacientes com doença mais realmente localmente avançadas, um grande benefício de acrescentar a imunoterapia para elas, com pouquíssima toxicidade, como a gente já conhece desse tratamento aí de longa data. Essas 2 aulas vão ser muito importantes para falar do estudo de pembrolizumab com aumento de sobrevida e do estudo Interlace também com aumento de sobrevida. Vão falar também de estudos em andamento, como, por exemplo, o estudo chamado EVOLVE, com novo anticorpo, né? Na verdade, um checkpoint bispecífico, né? Anti-CTLA4 e anti-PD1. Nós vamos falar de estudos brasileiros, inclusive, que nós fizemos, estudos randomizados, que já foram finalizados, que a gente está esperando o resultado. Portanto, muito importante essas 2 apresentações, porque vão atualizar o contexto da doença localmente avançado que não seja cirúrgico. A gente navega depois por casos clínicos, e nos casos clínicos vão ser discutidos outra vez, em 2 casos clínicos, estratégias cirúrgicas, estratégias de radioterapia, como combinar, além da cisplatina, outras potenciais medicações. Isso vai ser extensamente abordado nesses casos que vão ser apresentados no primeiro bloco de casos clínicos de câncer de colo de útero. Depois disso, nós vamos ter uma outra aula e a gente tem nesse bloco a presença, além do Dr. Tom Herzog, que é o presidente do GOG, doutora Leslie Randall, que é uma das maiores oncologistas clínicas da área de câncer de colo de útero, falando sobre quais são as estratégias para o tratamento da doença que, infelizmente, é muito avançada e não mais curável cirurgicamente ou com radioterapia. Quais são as novidades? E eu acho que nessa área, felizmente, nos últimos 3 anos, nós temos grandes novidades. Você pode comentar, Fran, o que você espera que a Leslie Randall vai falar nessa apresentação? Eu acho que não tão recente, mas também recente, a gente teve também, então, a incorporação da imunoterapia nesse cenário. O antiangiogênico do Avastin também nesse cenário vem para agregar para essas pacientes aí taxa de resposta, sobrevida global. E agora, principalmente, o que a gente vem estudando é a falha após esse tratamento que já está tão aí consolidado. Então, é importante que a gente tenha um estudo novo, que o Dr. Fernando aí também ajudou na publicação, que foi do tisotumab vedotin, que vem aí com uma aprovação provavelmente aí no próximo ano no Brasil, que vai trazer para essas pacientes mais uma forma de tratamento naquelas pacientes no cenário metastático aí, pós-falha de primeira linha. A gente tem outros estudos que também estão sendo traçados em relação ao anticorpo conjugado à droga, que estão sendo aí com taxas de resposta promissoras, em torno de 40%, e mais uma vez também trastuzumab deruxtecan, que também vai ser aprovado nesse cenário das pacientes com doença mais avançada, 3 cruzes também de HER2 aí positivo. Exato. Então, imunoterapia vai ser um tópico dessa apresentação. Anticorpos conjugados à droga, por exemplo, tisotumab vedotin, que foi um estudo positivo publicado no New England, trastuzumab deruxtecano, recentemente aprovado no país para o HER2, 3 cruzes e outros anticorpos. Então, essa é uma aula que vai ser muito, muito interessante. E a gente daí finaliza o bloco de câncer de colo de útero com os casos clínicos. 2 casos clínicos, sempre envolvendo um patologista, um radiologista, convidados internacionais e líderes brasileiros para debater e dissecar todos os detalhes. Outra vez, quais os marcadores pedir, qual a melhor medicação, a melhor estratégia para essas pacientes. E aí, então, a gente encerra o primeiro bloco do segundo dia e a gente agradece a todos vocês e esperamos todos vocês nesse incrível evento.